Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Acolhamos hoje com amor a palavra santa de Deus que vai nos iluminar neste caminho para que a profundidade e a fecundidade das alegrias pascais nos transformem. Compartilho com o seu coração bela reflexão tomada das catequeses de um sacerdote monge ortodoxo chamado Padre Matael Maschine. Ele faz o seguinte comentário: se considerarmos mais profundamente o mistério da ceia, perceberemos que o mistério da ressurreição foi claramente predito no próprio anúncio do mistério da morte. Quando Cristo ofereceu a si mesmo aos discípulos, dizendo: tomai e comei meu corpo partido e bebei meu sangue derramado, foi com suas próprias mãos, vivo e não morto, que ele lhes ofereceu o corpo e o sangue. Na ceia, Cristo estava simultaneamente imolado e ressuscitado, morto e vivo. Mistério perturbador esta capacidade de Cristo de revelar de maneira misteriosa e, no entanto, muito forte sua ressurreição já realizada e incluída na sua morte iminente na cruz na Sexta-feira Santa. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Podemos, portanto, irmão e irmã, perceber a grandeza da Eucaristia realizada por Cristo por ocasião da ceia, na Quinta-feira Santa, e pela Igreja até hoje. Mistério que não revela somente os segredos da crucifixão, mas os de Cristo morto e vivente, os da redenção inteira, se consideramos que a morte sofrida por Cristo constituiu num sacrifício voluntário de amor e de expiação, manifestando o poder de uma morte pelos outros e da ressurreição com os outros. É por essa razão que esse sacrifício pode dar a vida eterna, em vez da morte merecida pelos nossos pecados de outrora. E isso pelo que ele comporta de comunhão oferecida ao homem, comunhão no corpo e sangue de Cristo, imolado e ressuscitado. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Meu irmão, minha irmã, o Senhor nos adverte de um risco que todos podemos nele incorrer. É o risco de nos apegarmos àquilo que está do lado de fora. Até mesmo o risco simplesmente dos ritos e de não conquistarmos uma interioridade profunda. Aqueles que foram saciados procuraram o Senhor, foram atrás deles. Estavam movidos por um desejo, por uma convicção: Ele pode, e de fato Ele pode. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali mais naquele local, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Ainda não compreendiam, mas se deixaram mover pelo desejo de procura, que não pode morrer no coração de nenhum de nós, sob pena de morrermos. Quando encontraram o Senhor do outro lado, perguntaram-lhe: quando chegaste aqui? E Jesus lhes faz uma advertência, mostrando que o estavam procurando porque viram sinais, porque comeram o pão, porque ficaram satisfeitos. E lhes faz uma recomendação que nos diz respeito.
Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Amado e amada de Deus, só na medida em que nós nos deixamos tocar pela força da interioridade, para uma experiência que nos compromete com o bem e, na verdade, pode nascer essa pergunta que precisa ecoar em nosso coração. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? As obras de Deus realiza quem nele acredita. Somos, portanto, interpelados a crescer na consciência de nossa honrosa condição de filhos e filhas de Deus, como nos vem sublinhado pelo comentário à primeira carta de São Pedro de São Beda Venerável, um presbítero, lembrando: vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino. Este elogio foi feito outrora por Moisés ao antigo povo de Deus. Agora, com maior razão, o apóstolo Pedro aplica aos pagãos, pois acreditaram em Cristo, que como pedra angular reuniu todos os povos na mesma salvação que fora dada a Israel. Chama-os de raça escolhida, por causa da fé que os distingue daqueles que, rejeitando a pedra viva, acabaram sendo eles mesmos rejeitados. Chama-os também sacerdócio do reino, porque estão unidos ao corpo daquele que é o supremo rei e verdadeiro sacerdote. Como rei, torna-os participantes do seu reino e como sacerdote purifica-os dos pecados pelo sacrifício do seu sangue. Chama-os sacerdócio do reino para que se lembrem de esperar o reino eterno e ofereçam continuamente a Deus o sacrifício de uma conduta irrepreensível. Supliquemos a Deus a graça desta interioridade para que nós tenhamos uma conduta irrepreensível, ajudando o mundo a encontrar o caminho do verdadeiro amor e da sua redenção. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.